Quando pensamos em justiça, geralmente nos vem à mente as seguintes situações. O desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips mobilizou a atenção de um país inteiro, despertou a atenção da imprensa internacional e trouxe os holofotes para o que acontece nesse exato momento aqui na Amazônia brasileira. Qual era a proposta de propina? Qual era o valor? Era $1 por dose. $1 por dose? Sim, senhor, excelência. 3,50, excelência, a primeira proposta. 3,50. 3,50. 3,50 a primeira proposta. Mais de 33 milhões de pessoas no Brasil não têm o que comer. Se assim como eu, você tomou um café da manhã hoje, você pode considerar uma pessoa de sorte aqui no país, viu? A justiça, sendo isso mais forte na sociedade brasileira, geralmente nos parece distante, sabe? Cumprimos com as nossas obrigações perante o Estado, claro, mas às vezes os benefícios que colhemos do Estado não são de qualidade. Isso é injusto, ou pelo menos tendemos a achar injusto, né? Mas o que é precisamente justiça? O que é justiça? Bom, o conceito de justiça perpassa tanto a ética quanto a filosofia política. Ele é bem amplo, na verdade. Por isso vai ser preciso fazer um recorte no modo como esse conceito será aqui abordado. Além do recorte na filosofia política, a justiça aqui abordada será mais voltada para a justiça distributiva, ou seja, envolverá principalmente a busca de uma sociedade justa, através da distribuição de riqueza. Claro, também se percorrerá outros conceitos também importantes relacionados à justiça, como a igualdade e a liberdade. Meu nome é Frank Willis e este é mais um episódio do Esclarecimento. Comecemos por John Locke e a sua ideia de justiça como direito moral à propriedade. Para Locke, uma sociedade é justa quando as pessoas dessa sociedade, com alguma propriedade, claro, propriedade no sentido de ter posse de algo, elas têm direitos morais sobre essas propriedades. Nesse sentido, uma teoria da justiça com base no direito à propriedade começaria na pessoa obtendo o que é seu a partir da natureza. Ou seja, a pessoa, ao obter essa propriedade, tem o direito de utilizá-la e de transferi-la para outra pessoa por meio da venda, doação ou herança. Mas de onde exatamente surgem esses direitos? Ao menos dois argumentos podem ser oferecidos. Um primeiro argumento de Locke em defesa desses direitos está na sobrevivência dos seres humanos. A Terra, um planeta criado por Deus, é cheio de recursos, como frutas, animais, verduras, minerais, etc. E esses recursos são comuns para todos que nele habitam. Ora, a humanidade vive na Terra e precisa sobreviver. Portanto, é permitido a todos que possam retirar da natureza o que precisam para sobreviver, desde que não se tire mais do que precisam, evitando desperdício, e que se deixe para os outros recursos o suficiente e estes recursos também sejam de boa qualidade. Só que esse argumento da sobrevivência pode ser objetado observando-se o seguinte: ele só busca justificar a apropriação de recursos mais imediatos para a sobrevivência, não a apropriação de terras, pois certa porção de terra também é de propriedade das pessoas. Além disso, esse argumento não torna claro como exatamente esses recursos que nós nos apropriamos para sobreviver passam a ser propriedade privada, passam a ser a nossa propriedade. Um segundo argumento de Locke em defesa do direito moral à propriedade está na mistura do trabalho. A ideia aqui está em uma pessoa poder adquirir, através do seu trabalho, algo que existe lá na natureza, tornando esse algo sua propriedade privada, como, por exemplo, um pedaço de terra.
Nesse sentido, independente do que as pessoas retirarem diretamente da natureza, se nisso ali elas puserem, misturarem o seu trabalho, então aquilo que elas retiraram é sua propriedade. Existem exceções, claro. É preciso deixar o suficiente para os outros, e esses serem de boa qualidade, assim como não haver qualquer pessoa dizendo que esse objeto ou recurso trabalhado é seu. Esse segundo argumento, claro, sofre de algumas objeções. Uma dessas objeções está na pessoa incapaz de trabalhar. Sem trabalho, infelizmente, a pessoa não obterá propriedade, podendo isso ser duro demais, injusto para tal pessoa. Além disso, uma outra objeção está no argumento de assumir de modo omisso o seguinte: se temos algo nosso e misturamos com outra coisa que não seja especificamente de ninguém, então essa segunda coisa agora é nossa. Ora, se eu tenho uma jarra de suco de laranja e o jogo no rio, então a parte do rio que se mistura com o suco agora é meu? É claro que não. John Rawls, por assim dizer, defende uma concepção de justiça como equidade. Focado numa noção mais social de justiça, a sua ideia é de que a justiça está fortemente associada às instituições sociais e como elas se arranjam e distribuem direitos e deveres, assim como os benefícios obtidos de nossa cooperação social. Agora, como Rawls chega à sua concepção de justiça? Em linhas gerais, ele define quais são os princípios da justiça, como a gente chega a eles e por que eles são os princípios corretos. Bom, pelo menos os princípios corretos para as democracias modernas, né? Comecemos pela posição original. Para Rawls, a posição original é um experimento mental onde as pessoas devem avaliar os princípios da justiça de modo imparcial. Essa imparcialidade vem do que Rawls chama de véu da ignorância. As pessoas passam por uma amnésia sobre suas condições de vida, status, talentos, projetos de vida, sexo, raça, perspectivas pessoais e outras informações. Numa situação dessa, estando forçadas a avaliar o que é justo, essas pessoas escolheriam ter bens primários, como por exemplo a liberdade. Essa escolha se daria por tais bens serem bens valiosos, independentemente da pessoa, e pela escolha dos mesmos estar entre o seu excesso e a sua falta. Agora atenção! A partir da posição original, numa sociedade justa, Rawls defende que as pessoas escolheriam os seguintes princípios da justiça. Primeiro princípio: cada pessoa deve ter um direito igual ao mais extenso sistema de liberdades básicas que seja compatível com o sistema de liberdades idêntico para as outras. Segundo princípio: as desigualdades econômicas e sociais devem satisfazer duas condições. Em primeiro lugar, ser a consequência do exercício de cargos e funções abertos a todos em circunstâncias de igualdade equitativa de oportunidades e, em segundo lugar, ser para o maior benefício dos membros menos favorecidos da sociedade. Vamos entender um pouco mais esses princípios da justiça e qual a sua ordem de prioridade. Olhando de um ponto de vista da prioridade desses princípios, o primeiro princípio é o primeiro nessa ordem de prioridade, sendo conhecido por princípio da liberdade. O segundo princípio se subdivide em dois e são chamados de princípio da oportunidade justa e princípio da diferença. Aliás, essa é também a sua ordem de prioridade. No princípio da liberdade, as liberdades ali inclusas seriam as políticas, de expressão, de reunião, de pensamento, consciência e muitas outras mais. Além disso, por ser o princípio prioritário, tais liberdades não podem ser violadas pelos outros para se alcançar alguma vantagem social ou econômica. Porém, elas podem ser limitadas
caso seja preciso obter uma maior liberdade para todas as pessoas. Quer um exemplo? Você pode ter a sua liberdade de expressão cassada, caso a esteja usando para tentar contra a democracia, por exemplo. Seguindo adiante, o princípio da oportunidade justa advoga que as desigualdades e a distribuição de riqueza são aceitáveis em uma sociedade justa se elas são resultados da igualdade de oportunidades para todos. Ou seja, se todos têm pleno acesso à saúde, educação, cultura, serviços e benefícios sociais, então tal sociedade é justa, pois a sua desigualdade vem dos resultados alcançados por cada indivíduo, cada um dos indivíduos dessa sociedade. Ainda que, claro, todos tenham um ponto de partida mais do que satisfatório. Caso contrário, havendo, por exemplo, falta de acesso à educação para os mais pobres, essa desigualdade não é justa e, portanto, essa sociedade não é justa. Por último, o princípio da diferença advoga que a distribuição de riquezas deve beneficiar ou aumentar o mínimo das pessoas mais desfavorecidas. Ou seja, a distribuição de riqueza pode até ser desigual, mas essa desigualdade é justa quando melhora a condição dos mais pobres. As pessoas, muito geralmente, não têm culpa de ocupar a posição que ocupam na sociedade. Por isso, apesar da falta de sorte na loteria social e natural, gerando essa loteria pessoas desprovidas de talentos naturais ou de privilégios, essas pessoas têm de ser compensadas para ter o mínimo, viver bem e ter melhores oportunidades. Melhor entendido os princípios da justiça de Rawls, fica no ar a seguinte pergunta: por que mesmo escolher esses princípios? Não seria melhor escolher outros princípios? John Rawls nos diz que os seus princípios são preferíveis ao invés de qualquer outro, devido a eles obedecerem ao que chama de princípio maximin. O princípio maximin diz que, diante de uma lista de cenários e seus resultados, devemos jogar seguro e escolher o melhor cenário. Um detalhe nessa escolha está em se assumir que o pior cenário vai acontecer. Portanto, a partir da lista de cenários e seus resultados, deve-se escolher sempre o melhor dos piores cenários, ou o menos pior dos piores. Tá confuso? Fica suave que um exemplo pode te ajudar a entender de vez esse princípio maximin. Imagina agora 3 cenários: o cenário A, o cenário B e o cenário C. Todos os 3 têm tanto um pior resultado possível quanto um melhor resultado possível, onde o pior resultado se refere à pobreza e o melhor resultado se refere à riqueza. Em relação às opções, o cenário A tem a pobreza extrema como o pior resultado possível e a riqueza extrema como o melhor resultado possível. O cenário B tem a pobreza acentuada como o pior resultado possível e a riqueza acentuada como o melhor resultado possível. O cenário C tem a pobreza moderada como o pior resultado e a riqueza moderada como o melhor resultado. Diante desses cenários e resultados, qual deles escolher? Seguindo o princípio maximin, o mais racional seria escolher o cenário C. Assumindo que o pior vai acontecer, a nossa pobreza será melhor ou menos pior do que as pobrezas dos cenários A e B. E como os princípios da justiça do Rawls respeitam o princípio maximin? Bom, a posição original, que ocorre sobre o véu da ignorância, é uma situação de incerteza tal qual a da lista de cenários do exemplo do princípio maximin. A escolha dos princípios da justiça, além de ser aceitável entre todas as pessoas, independente da posição que elas ocupam na sociedade, deve gerar o menos pior dos cenários, onde até os desfavorecidos são bem servidos de bens sociais e riquezas. Ou seja, a escolha dos princípios da justiça devem maximizar o mínimo dos mais pobres nessa sociedade.
Olá, ouvintes do Esclarecimento! Tudo bem com vocês? Meu nome é Frank Willis, sou licenciado em Filosofia pela UFAM, que é a Universidade Federal do Amazonas, e também sou o faz-tudo desse podcast. Este é o segundo episódio da segunda temporada do Esclarecimento, em que trato de filosofia política. Em relação às referências que embasam esse episódio, as principais são o capítulo 5 do livro Uma Introdução à Filosofia Política. Aliás, o nome do capítulo que eu estou usando é A Distribuição da Riqueza, e o livro é de autoria do Jonathan Wolff. Caso queira saber todas as referências do episódio, basta conferir o post do episódio no site do podcast. Além disso, eu gostaria de agradecer as contribuições financeiras de Felipe Weise e Laira Maressa. Aliás, caso deseje apoiar esse podcast, faça uma doação em um valor qualquer ou assine o podcast a partir de R$5. Só ir no link de Financie do site do podcast para saber mais sobre como doar para o podcast. E por fim, não deixe de nos acompanhar. Você pode fazer isso nos seguindo no seu aplicativo ou serviço favorito de podcast, ou nos seguindo nas redes sociais. No Facebook, Instagram e TikTok é @esclarecimentop, tudo junto em minúsculo, e no Twitter é @esclarecimento_, tudo junto em minúsculo também. Isso é tudo por hoje, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.